Fala galera, beleza? Começando mais um TM News, começando com informações excelentes para o Vasco. Finalmente, né? Acabou a temporada, o Vasco ficou na primeira divisão, a gente narrou aqui aquele jogo mais do que emocionante e hoje a gente vem trazer notícias fantásticas para vocês, desde Alexandre Matos até Ramon Dias, Ivan também tem notícia sobre ele, mas antes da gente começar esse vídeo, eu peço para você que deixe o seu like e se inscreva no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo e inscrever-se que você ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e trazer muita informação para vocês. Então, gente, quero começar aqui falando de Ramon Dias. Quem acompanha o meu Instagram, que é esse que vai aparecer aqui embaixo na rolagem, inclusive me sigam lá. Para quem acompanha o meu Instagram já está sabendo, eu coloquei lá hoje de manhã que Ramon Dias fica no Vasco. A notícia foi em primeira mão dada por mim pelo TM News, mais um furo de notícias dado em primeira mão pelo Thiagão aqui e pelo TM News, está lá no meu Instagram. O Ramon Dias fica no Vasco para a temporada de 2024. Ele conversou muito com o Emiliano Dias, conversou com a família, vai se reunir ainda com o Vasco para fazer algumas exigências, mas ele gostou muito dos nomes que vão ser apresentados e ele também gostou muito do valor que será investido no futebol do Vasco. O Vasco está fazendo uma reformulação. Uma informação interna do Vasco é que tem muita gente com medo de ser demitida, muita gente que ninguém conhece, muita gente de scout, muita gente que não trabalha na câmera, né? Mas nos bastidores, muita gente da comissão técnica. Essa galera tá com muito medo de perder o emprego porque a temporada do Vasco realmente foi muito ruim. Então não tem nada definido de quem vai continuar e o Ramon Dias vai escolher dedo por dedo quem fica e quem sai. Então, para 2024, o investimento do Vasco vai ser muito maior, vai ser de 200 milhões de reais, 2 vezes mais do que foi investido esse ano de 2023. Então, o Ramon Dias curtiu muito isso. Então, ele já conversou com a família, conversou com o Emiliano, qual que era o sentimento. O Emiliano está com esse sentimento de fazer história e eles querem, primeiramente, levar o Vasco para a Libertadores de 2025 e querem também ganhar um título esse ano com o Cruz Maltino. Eu, particularmente, gosto muito do Ramon Dias. O cara chegou no Vasco com 9 pontos, o Vasco já dado como rebaixado e livrou a equipe do rebaixamento. Então, gosto muito do Ramon, acho sim que ele tem que ficar no Vasco e, felizmente, ele ficará. Informação em primeira mão aqui no TM News e foi lá no meu Instagram, @ThiagoMocva, que essa notícia foi dada primeiramente. Então, já vai lá, curte o post e compartilha com a galera, assim como você vai compartilhar esse vídeo, deixar o seu like também, que eu tenho certeza que você vai deixar, e se inscrever no canal. Vamos para o mercado da bola agora, gente? Vou começar não com jogadores, mas com contratações de pessoas de scout. Primeiramente, Gustavo Grossi, ele deve ser o substituto do Carlos Brasil na base do Vasco, tá? O Vasco quer fazer um trabalho melhor na base e esse cara já trabalhou no Internacional e no River Plate e revelou nada menos que Julian Álvares e Enzo Fernandes nos últimos tempos. É um cara que revelou 2 nomes campeões mundiais com a Argentina no ano passado, em 2022. Então, são 2 caras, um cara fantástico. Eu peguei aqui para estudar um pouco o trabalho dele. Realmente ele revela ótimos jogadores e também traz muitos frutos da base. Jogadores que podem ser vendidos por um valor legal e jogadores que podem ter um potencial lá em cima. Então, o Gustavo Grossi, tá? Gustavo Grossi deve ser o substituto do Carlos Brasil. O Vasco já iniciou as negociações com esse cara e eu, sinceramente, gostei muito desse nome. Galera da 777, tá? Acho que aprendeu com os erros desse ano, né? 2023, já estou em 2024. Aprendeu com os erros desse ano e vai melhorar o Vasco para 2024. Falando em 2024, o Vasco, acabei de falar, vai investir 200 milhões de reais e deve contratar nomes de peso. Mas eu já vou desmentir aqui, ó. Coutinho, não vem agora. Coutinho tem contrato até 2026 com o Aston Villa. Ele está nesse momento no Clube Qatari. O contrato dele com o Clube Qatari, o empréstimo, se encerra no meio do ano, mas ele tem contrato ainda com o Aston Villa. Então, não. O Coutinho agora não vem. Esquece. Douglas Luiz, gente, não vem.
esquece. O Douglas está jogando na Europa, seleção brasileira, tá bem lá na Premier League, o Aston Villa tá fazendo uma baita campanha. O Douglas não vem, esquece, o Douglas não vem agora. Daqui uns 7, 8 anos talvez ele volte, mas nesse momento o Douglas não volta para o Vasco. Esqueçam, nesse momento não vai ter Douglas Luiz. O Alan, tá? Alan, volante, tem muita gente falando. Se o Alan vier, tá? Ele quer voltar, mas não tá certo, não tá definido, não tem nada assinado. Mas se o Alan voltar, se ele assinar o contrato com o Vasco, ele volta só no meio do ano, que é quando termina o contrato dele, se eu não me engano, com o Alvanda. E o Souza, esse sim, deve ser anunciado o mais brevemente possível. Assim que o Pedrinho assumir, ele já deve assinar o contrato com o Vasco. Outro nome, agora aqui, Paulo Henrique. Clubes da MLS, que é dos Estados Unidos, querem o jogador, mas o Galo não quer repatriar. O Vasco tem a prioridade de compra, mas não deve exercê-la. Ele foi muito importante em 2023, foi ali um cara que deu sustentação para a lateral direita em algumas partidas, foi muito importante para retomar, principalmente a parte defensiva daquele lado, que estava muito exposta com o Puma, mas o Vasco entende que é um jogador de um nível mais baixo do que o Vasco precisa, e ele não deve renovar com o Vasco. O Vasco não deve fazer a opção de compra, até porque se fosse fazer, seria uma renovação de empréstimo, o que o Galo não quer. Logicamente, essa história ainda pode ter uma reviravolta e o Vasco decidir comprar, porém eu acho muito difícil. Eu acho que o Vasco vai deixar o jogador voltar para o Atlético Mineiro e aí sim, o jogador que o Atlético não quer repatriar, ir para MLS ou algum clube da Europa de segunda linha. Mas nesse momento, o Vasco não pensa em contratar, em definitivo, o Paulo Henrique, pelos valores e também porque não é um jogador que o Vasco vê como importante e com um nível alto para jogar uma Libertadores ou para fazer o Vasco chegar numa Libertadores. Gostei muito dele, mas também concordo que não está na hora de contratar um jogador desse nível e sim de um nível mais alto. O PEC, o Krasnodar quer comprar o jogador, mas o Vasco só vai liberar por pelo menos 15 milhões de euros. No mínimo, 15 milhões de euros para o Vasco liberar o Gabriel Peck. Vamos combinar, né? Pela temporada que ele fez, no mínimo 20 milhões, eu acho. E o Ivan, o Vasco deve comprar o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians, porque o clube entende que é preciso 2 goleiros de alto nível, 2 goleiros de ponta para uma temporada. E o Ivan deve ter mais oportunidades nesse ano. A ideia do Vasco nessa temporada era usar o Léo Jardim no Brasileirão e o Ivan na Copa do Brasil. Mas como o Maurício Barbieri fez a merda que fez, que a gente acompanhou aquele dia, fez para o jogo de Vasco e ABC, como o Barbieri resolveu fazer aquela cagada toda, o Vasco acabou perdendo aí o Ivan, a Copa do Brasil, e o Ivan não teve tantas oportunidades nessa temporada. Portanto, o Ivan deve ser comprado pelo Vasco. Eu gosto muito do nome dele. No começo da temporada até preferia ele ao Léo Jardim, mas o Léo se provou e calou inclusive a minha boca. Eu falo na boa. Calou minha boca. Eu reclamava muito do Léo Jardim, mas ele calou a boca do TM News e conseguiu aí se firmar na titularidade. E agora falar uma informação que a gente deu em primeira mão aqui também. Tem aqui nos shorts do YouTube essa informação e lá no meu Instagram também tem essa informação em primeira mão. Alexandre Matos é do Vasco. Ele pode ser apresentado hoje. Ele pode ser apresentado hoje pela tarde, anunciado no caso, hoje pela tarde ainda pelo Vasco ou ele deve ser anunciado, tá? Ele deve ser anunciado essa semana. Mas a tendência é que seja hoje o anúncio do Alexandre Matos. Não estou cravando que será hoje, pode sim ser anunciado hoje, mas uma coisa eu já estou cravando aqui e dei em primeira mão essa informação. Alexandre Matos é do Vasco, ele vai substituir o Paulo Brax, que foi demitido, e eu só não podia cravar a informação do Paulo Brax demitido antes, mas eu já estava dando aqui uns cutucões, falando meio que entre linhas que ele seria demitido, só não podia dar essa informação, porque a minha fonte pediu, não crava, porque você vai me botar em problema se você cravar. Mas eu não cravei, dei aqui os pitaquinhos, falei nas entrelinhas, mas também fui informando ali que o Paulo Brax deveria ser demitido, pode ser demitido, foi realmente demitido, e agora estou cravando aqui, Alexandre Matos será o diretor de futebol do Vasco em 2024. Galerinha, muito obrigado, peço para você, deixe seu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram, @Thiago Mocova, e siga também um parceiraço do canal, Somos Vascão, lá no Instagram, baita página de informações do Vasco.
Então deixa seu like, galera, se inscreve no canal e amanhã a gente volta com mais um TM News.